né? A Frente Única, como objetivo estratégico fundamental que prepara as condições para a própria revolução e para o começo de uma transição socialista, essa tarefa que parece tão elementar, que é unir os trabalhadores, ela também sempre se dá para e passo com a tarefa correlata, que é desfazer a subordinação dos trabalhadores à classe dominante. A gente sempre repete com o Marx, lá já jovem ali na ideologia alemã, já dizendo que a ideologia dominante de cada época é a ideologia da classe dominante, e como não poderia ser a burguesia, que é de todas as classes dominantes que a humanidade já teve, de longe a mais poderosa, a sua ideologia também é extremamente poderosa e os mecanismos que ela utiliza para conseguir dividir e subordinar os trabalhadores são os mais diversos. Entre eles, a atuação das próprias organizações que falam em nome dos trabalhadores, né? Muitas vezes. Então, esse é um desafio mundial. E no Brasil, que a gente tem o bolsonarismo, se coloca ainda mais, né? Porque a gente sabe, a gente está acostumado, está cansado de ver como o fato de ter um inimigo tão grotesco e tão brutal como o Bolsonaro e o bolsonarismo, muitas vezes encobre outros atores, né? Outros setores não menos reacionários da classe dominante, dos seus partidos, das suas instituições, e também cumpre um papel muito nefasto e difícil de combater, que é o de desarmar os trabalhadores, porque fica muito fácil acreditar que contra um inimigo tão violento, tão grosseiro, tão brutal e tão grotesco, qualquer unidade com qualquer coisa ou qualquer setor ou qualquer pessoa vale a pena, né? E muitas vezes sacrificando essa questão da independência política dos trabalhadores, que é o outro lado da unidade, né? Unidade interna da classe, unidade consciente. Mas eu acho que esse tema, eu fiquei feliz de ouvir a Ximene aí na introdução, dizer que vocês já vêm discutindo essa questão nas sessões anteriores, porque de fato não é fácil a tarefa aqui que me coube, é prazerosa, mas não é fácil, que é, nesses poucos minutos, falar do livro e conectar com essa discussão, né, conceitual. Por que é difícil? Porque o próprio livro ele é um manancial de discussões. É o livro que o Trotsky escreve naquele primeiro ano, depois de ter sido expulso pela burocracia stalinista, expulso do partido, expulso da direção do partido e confinado no isolamento total na fronteira da União Soviética, onde hoje seria o Cazaquistão, né? E ele fica lá. O episódio da expulsão do Trotsky e de outros oposicionistas é justamente, e não casualmente, marcado pela comemoração dos 10 anos da Revolução de 17. Né? Então, em 1927, ali no final do ano, né, que era outubro na época, depois virou novembro, né, mudou o calendário. Então, nas comemorações de 10 anos da Revolução, a burocracia aproveitou, fez uma série de provocações para acusar a oposição de querer fazer uma insurreição violenta. Inclusive, nessa época, a oposição não defendia a derrubada violenta da burocracia, defendia métodos pacíficos para tentar regenerar o regime interno da União Soviética e do partido. Mas a burocracia arma essas provocações e, com base nelas, expulsa o Trotsky e uma série de lideranças da oposição. E o Trotsky, pela influência que tinha, né, sabe que mesmo estando isolado pela burocracia há muitos anos, ele ainda era, enfim, tinha sido um dos principais dirigentes ao lado do Lenin, né, na tomada do poder, tinha um enorme prestígio e, por mais manobras e falsificações que já vinham em curso, né, tem um livro do Trotsky chamado A Revolução Desfigurada, que é um livro só quase de documentos, dos documentos da falsificação usada para expulsá-lo em 1927. Né? E não confundir com a Revolução Traída, que é a obra-prima de 1936. Já é uma análise profunda marxista, né, da estrutura e das contradições da União Soviética e de para onde ela vai. Né? Mas esse livrinho, A Revolução Desfigurada, é um livro quase de uma coleção de documentos, né, as coisas que o Trotsky rebateu lá contra a burocracia, os argumentos das falsificações burocráticas, enfim. Então, o Trotsky está em 1928 banido, né? E ele só vai ser banido de fato totalmente do território soviético em 1929, no comecinho do ano seguinte. Mas esse ano de 1928 foi uma das coisas que eu escolhi tentar
desenvolver um pouquinho nesse prefácio. Quem recebeu o livro depois vai ver, mas eu tenho a impressão que o prefácio, inclusive, a gente disponibilizou, está online no nosso suplemento, nosso semanário de teoria, cultura e política, Ideias de Esquerda, né, do portal Esquerda Diário. Se não me engano, 2 domingos atrás, ou o último, não, acho que 2 domingos atrás. Depois, de repente, a gente coloca o link aqui ou coloca lá no campus. E uma das coisas que eu quis mostrar, entre as várias que dava para falar sobre esse livro, é como esse livro serviu, né, de ponto de articulação para vários setores que nos partidos comunistas mundo afora percebiam a degeneração do regime interno da Internacional Comunista e percebiam que a Internacional Comunista, nesses últimos anos da década de 20, já passava a interferir dentro dos partidos. Por exemplo, o caso do PCB é aqui no Brasil, mas mundo afora, a Internacional intervinha dentro dos partidos para garantir que tivessem direções totalmente dóceis e que seguissem a letra, as ordens vindas de Moscou, e não direções que buscassem ter uma intervenção de fato revolucionária nos seus países. Então, obviamente, isso causou muitos descontentamentos e muitas crises em vários partidos, e na maioria dos casos, essas crises e esse descontentamento não encontravam uma raiz para uma compreensão profunda do que estava acontecendo no movimento comunista em nível internacional e por que a Internacional Comunista, em vez de intervir para ajudar os revolucionários nos vários países a encontrar um caminho correto na luta de classes, né, um caminho que permitisse novos triunfos como os de outubro de 17 na Rússia, ao contrário, intervinha criando confusão, destituindo direções, impondo novas e sempre buscando esse regime de docilidade burocrática. E muitos deles encontraram uma primeira resposta justamente ao tomar contato com os documentos que o Trotsky escreveu para intervir, mesmo na clandestinidade, o Trotsky, né, para intervir de forma semi-clandestina com uma crítica ao programa que a direção oficial da Internacional queria fazer aprovar no Congresso de 1928. Tem muitas curiosidades, não dá para eu tenho que tomar cuidado para não me perder com elas, mas uma das curiosidades desse processo histórico é que o Congresso de 1928 é o sexto Congresso da Internacional Comunista, né? Vocês sabem que durante a fase em que, com Lenin em vida, nos primeiros anos, os anos revolucionários da Internacional, né, a Internacional Comunista, que é a terceira internacional criada pela ala esquerda, que rompe com a Segunda Internacional após a Primeira Guerra, né? A direção oficial da Segunda Internacional capitula a Primeira Guerra Mundial e a sua ala esquerda na Rússia toma o poder, são os bolcheviques, e nos outros países começa a se organizar e forma, pouco depois do triunfo de 17, né, em 1919, formam, enfim, a Terceira Internacional. Então, a Terceira Internacional, entre 1919 e 22, tem 4 congressos revolucionários, depois tem um congresso centrista, que é o Quinto Congresso, que é um congresso que já tem muitos elementos da burocratização, mas ainda é um congresso que não termina nem de ser um congresso revolucionário, mas também não é um passo atrás tão categórico. E depois, a direção oficial né, stalinista vai adiando, ano após ano, o congresso, não faz congresso da Internacional. O proletariado mundial passa grandes processos da luta de classe, processos decisivos, né? A linha oficial da Internacional conduz à derrota a todos esses processos, vou falar um pouquinho daqui a pouco disso, e, ao contrário de fazer os congressos para analisar os processos e tirar lições, como mostra, né, desse regime burocrático da Internacional, eles adiam e não querem discutir. Né? Então, finalmente, em 1928, se reúne o sexto congresso, e para esse sexto congresso, a direção, o que eu ia falar, a curiosidade, é que o sexto congresso formalmente é dirigido por um cara chamado Nikolai Bukharin. E o Bukharin era o braço direito do Stalin há vários anos nesse momento. Mas o congresso é o auge do Bukharin, e às vezes a gente chama de Bukharin também, né? Tem esse KH aí do russo, que às vezes é difícil saber como pronunciar, mas não importa, o importante é saber que posições defendia e o que significava. Né? Então, o Bukharin era vamos dizer, a ala direita do partido, que tinha feito um bloco com Stalin durante vários anos já. E em 28 ele é a direção formal, né, do Congresso, e ao mesmo tempo esse Congresso marca o último momento dele
nas graças da burocracia e logo ele vai cair em desgraça por motivos que o próprio livro vai explicar, né? Então, dito isso, o que eu ia dizer desse livro, né? Esse livro, ele tá, enfim, ele é uma reunião de vários documentos, né? Primeiramente, uma carta que o Trotsky escreve ao Congresso, né? E depois a parte principal do livro, que é a crítica ao programa, a esse projeto de programa apresentado por Bukharin e Stalin. E essa crítica, né? Então a carta já é uma ótima forma da gente se situar nesse momento de inflexão tão importante, né? Entender esse momento não é uma mera questão de curiosidade histórica, né? É uma das grandes inflexões do movimento comunista do século XX. Então, entendendo esse momento, eu acho que muitas coisas se esclarecem do período anterior e muitas coisas já se permite antever das contradições, das dificuldades, não só dos anos 30, né, anos de enfrentamento aberto de revolução e contra-revolução, com grandes processos como a derrota que foi a ascensão do Hitler na Alemanha, ou a Revolução Espanhola, que teve várias oportunidades de poder triunfar num país importante europeu e acaba sendo traída também, e vários outros processos, e desemboca na Segunda Guerra Mundial. Enfim, depois o mundo do pós-guerra já é um mundo que, para a gente analisar, requer algumas outras ferramentas. Não poderia deixar, talvez até mostre aqui no finalzinho, uma outra ferramenta, que é uma contribuição da nossa corrente internacional, da qual o MRT faz parte, que é o livro Estratégia Socialista e Arte Militar. Para pegar mais a segunda metade do século XX, até hoje, eu acho que é um livro essencial, né, para uma análise profunda marxista, com elementos fundamentais para pensar a estratégia e o programa revolucionário para hoje. Mas, voltando a esse livro, então, já a carta que abre o livro, a carta que o Trotsky dirige ao Congresso, é uma contextualização histórica muito boa, e depois a parte principal do livro, que é propriamente dita a crítica ao projeto de programa, ela se divide em 3 partes, por sua vez, e, na verdade, ela é de uma riqueza difícil de colocar em palavras, né? Então, toda a primeira parte dela, na verdade, inclusive, eu queria até dizer, né, a Ximene comentou que nós fizemos um curso introdutório, né, à vida e ao pensamento do Trotsky, em 4 sessões. E a gente ainda está aqui, eu e alguns outros camaradas estão pensando comigo, elaborando comigo isso. Estamos pensando como fazer, provavelmente, espero, um curso exclusivamente sobre este livro, Stalin, o grande organizador de derrotas, né, a terceira internacional, a internacional comunista depois de Lenin, para o começo do ano que vem, né? Então, não sei quantas sessões vai ser, mas seguramente vai ser mais de uma, porque é uma riqueza enorme. Então, a primeira parte da crítica propriamente dita ao projeto de programa é uma aula do Trotsky, né, obviamente em polêmica, como grande parte dos grandes escritos marxistas, mas talvez uma aula com, inclusive, questões de método de pensamento e de análise, que são grandes contribuições, e que é uma aula de como se analisar a situação mundial, né? Então, a gente pensa hoje, né, no mundo de hoje, né, com essa crise capitalista que já vinha né, como crise econômica, de uma explosão em 2008, que não foi uma explosão com quebra generalizada, mas foi uma explosão de grande magnitude e que não permitiu ainda ao capitalismo mundial encontrar uma nova forma de acumulação harmônica, como aqui, mais ou menos, foi vigente nos anos anteriores a essa crise, que tinha no seu centro, né, a simbiose entre Estados Unidos e China, né, até 2008. Então, se a gente for ver a situação hoje, né, tem como fundo, então, essa crise profunda do capitalismo, que foi agravada pela pandemia, mas não foi criada pela pandemia, mas foi bastante agravada pela situação da pandemia. Se a gente vê o nível de enfrentamentos entre os estados, seja no nível de guerras locais, como a gente viu recentemente agora entre Armênia e Azerbaijão, seja num nível mais amplo, que não envolve a guerra no sentido militar propriamente dito, mas aquelas fases embrionárias, né, aqueles elementares do conflito, né, que apontam para a guerra, assim,
no sentido comercial e tecnológico entre as duas maiores potências de hoje, né? Os Estados Unidos como grande potência imperialista, dominante, e a China como uma potência de características muito contraditórias, né? Mas em ascensão. Então, e se a gente vê também a luta de classes, né? Como que os enfrentamentos, né? Entre os capitalistas e o grande capital de um lado e os trabalhadores e os oprimidos do outro lado, nos vários países, se a gente for tentar analisar essa totalidade, né, que é a economia mundial, que é o sistema mundial, pensando as várias partes, a infinidade de elementos que compõem essa totalidade, né, é incontornável o método que o Trotsky nos ensina nesse livro, né? O Trotsky tinha chamado muita atenção nos primeiros 4 congressos da Internacional Comunista, né? Gramsci é um dos que nota isso, como o tipo de análise da situação internacional que o Trotsky propõe nesses 4 congressos revolucionários, os primeiros congressos da Internacional, é um tipo de análise fundamental para entender uma nova época como a época imperialista, que realmente juntou todas as partes da economia mundial numa totalidade única, né? E deixou para trás qualquer ideia de analisar parcialmente e nem dizer de fazer análises focadas dentro das fronteiras nacionais, como a gente tanto vê até hoje, né, setores da esquerda e da academia tentarem fazer, e sempre de forma muito incompleta, muito superficial, né? Então, o Trotsky tinha um pouco, em certa medida, tinha levado esse tipo de análise marxista a um patamar superior já no Congresso, nesses 4 congressos, e neste que é a crítica ao programa do 6º Congresso, o Trotsky sintetiza na primeira parte dessa crítica esse método marxista, né, de analisar a economia mundial como uma totalidade que supera, né, uma totalidade que supera a mera soma entre as partes. E esse imbricamento entre economia, relação entre os estados e luta de classes, e com a primazia da luta de classes, que é uma coisa que a ideologia dominante da nossa época tenta sempre escamotear a luta de classes, e no fundo ela é sempre, né? Marx já tinha anotado isso, né? É o grande motor da história, mas quando se faz a análise da situação, geralmente é o que mais se escamoteia. E dando primazia, entendendo como a luta de classes acaba sendo o fator determinante nessa concatenação entre esses 3 fatores, é uma coisa que o Trotsky exercita nesse momento, não só fazendo análise concreta da situação concreta ali, daquele momento dos anos 20, mas dando grandes ferramentas metodológicas, né? Ferramentas, inclusive, de potência tão grande que nas melhores instituições acadêmicas ou extra-acadêmicas da própria burguesia, né, para os estudantes comuns, eles escondem isso, a potência do marxismo, mas as cabeças pensantes da burguesia sabem que precisam aprender com o marxismo em geral e, em particular, com esse tipo de análise que o Trotsky inaugurou e desenvolveu de uma forma fundamental, né? Óbvio, tem o livro do Lenin, né, o Imperialismo, que é uma primeira análise genial do imperialismo como uma nova etapa do capitalismo, né? Enfim, que ele, né, sintetiza uma bibliografia toda daquela época e coloca em termos, dá uma coerência teórica superior e conceitual, mas depois a análise propriamente dessa nova situação do capitalismo, que é o imperialismo, o Trotsky é o marxista seguramente que mais desenvolveu isso, né? E esse livro é exemplar nisso. Depois, uma segunda parte desse livro trata da questão de estratégia e tática, sobretudo mostrando como, aquilo que eu me referi rapidamente no começo da minha fala, de como a Internacional Comunista, então, depois de Lenin, né, como marca desse conservadorismo que vai dando o tom, né, da Internacional, porque o que acontece, né, para a gente entender, né, por que se degenera e por que a Internacional começa a passar a intervir nos processos da luta de classes, não para esclarecer a luta do proletariado e conduzi-la de forma mais potente contra a burguesia, e sim criando confusões, desperdiçando oportunidades e permitindo, inclusive, que muitas vezes as condições para a vitória escapem e conduzindo de fato a derrotas, né? Então, daí, inclusive, o título provocativo, né, que no original era um subtítulo, que é do grande organizador de derrotas, né? Como Stalin, a cabeça da Internacional, transformou a Internacional numa ferramenta
de construção das derrotas, né? E então essa segunda parte da crítica ao projeto de programa é justamente fazer o dever de casa que a Internacional se recusava a fazer, ou seja, encarar os vários processos da luta de classes que o proletariado mundial tinha passado ao longo dos anos 20, né, sobretudo 3 grandes processos, né? A Revolução Alemã de 1923, que foi talvez a última chance, né, de que a primeira onda de expansão pós-Revolução Russa tivesse uma vitória em algum país decisivo do Ocidente, né, e que foi desperdiçada. Então, a Revolução Derrotada de 1923, né, a situação revolucionária perdida, talvez seja uma forma melhor de descrever, quem lê o livro vai entender por que eu estou fazendo essa precisão. Um segundo momento, que é o famigerado Comitê Anglo-Russo, que é Comitê Anglo-Russo é o quê? É um comitê intersindical criado pela burocracia para fazer um acordo entre os sindicatos da União Soviética com os sindicatos ingleses, né? E com o objetivo, no primeiro momento, dito, né, declarado, de garantir que uma ferramenta de pressão, né, ao fazer esse acordo com os sindicatos ingleses, ter um instrumento de pressão dentro da Inglaterra que coibisse qualquer tentativa, qualquer plano da burguesia inglesa de fazer uma nova tentativa de intervenção. A gente sabe que a Inglaterra, entre outras potências, tentaram, né, diretamente derrotar a Revolução Russa através de uma intervenção direta e indireta, né, com seus próprios exércitos e fomentando os exércitos brancos, né, na Guerra Civil pós-Revolução de 17, né, na Guerra Civil Russa, que vai até mais ou menos meados de 1921, e que foi derrotada, né, foi o Exército Vermelho, dirigido por Trotsky, que foi vitorioso na Guerra Civil, mas isso não significava que a burguesia inglesa e o imperialismo mundial não continuasse pensando formas de derrubar a primeira república operária e socialista da história, né? Então, tinha um objetivo, primeiro, de buscar, né, ter esse instrumento de pressão para dissuadir a burguesia inglesa de tentar isso, e também ajudar a organização da classe operária inglesa. O que acontece, no entanto, é que em 1926 tem grandes greves. Primeiro, uma greve geral tremenda, a maior da história da Inglaterra, em 1926. Até é interessante que tem um outro livrinho do Trotsky chamado Aonde Vai a Inglaterra, que é um livro escrito antes, escrito em 1925, mas que é interessante como ele já prevê várias condições estruturais, históricas, ligadas ao declínio da hegemonia britânica, né, frente à ascensão, principalmente do imperialismo norte-americano, mas também das outras potências europeias, como a Alemanha, e como, frente a esse declínio, era inevitável que surgissem situações revolucionárias na Inglaterra, por mais que os céticos achassem que isso seria impossível, né? Isso o Trotsky escreve em 25 nesse livrinho, Aonde Vai a Inglaterra? Quem sabe uma das próximas publicações das nossas edições Iskra. Mas, em 26, talvez até antes do que se podia imaginar, se confirma isso. Então, tem uma greve geral espetacular na Inglaterra, e que depois, mesmo quando a burocracia trai a greve geral, ela se mantém como greve dos mineiros, que é uma das espinhas dorsais, né, da classe operária inglesa, historicamente, né? Não só naquela época, inclusive não à toa agora, mais recente, né, nos anos 80, foi derrotando os mineiros que a Margaret Thatcher conseguiu impor uma correlação de forças reacionária o suficiente para dar impulso ao neoliberalismo como grande projeto burguês mundial, né? Então, lá em 26, os sindicatos traem, os sindicatos ingleses, né, a burocracia sindical inglesa, primeiro trai a greve geral e depois trai estrangulando aos pouquinhos, permitindo morrer de inanição a greve dos mineiros, que mesmo assim dura meses. E, para espanto do Trotsky e da oposição de esquerda, a burocracia stalinista não rompe o acordo com a burocracia inglesa, esse comitê anglo-russo, pelo contrário, mantém ele e, com isso, permite ser uma cobertura de esquerda a essa enorme traição.
E o terceiro, então eu falei, o primeiro processo, a Alemanha de 23, o segundo, esse processo da greve geral e depois a greve mineira, a traição da burocracia sindical inglesa e a traição por tabela, né, a cumplicidade da Internacional Comunista e da burocracia stalinista, né, por manter o Comitê Anglo-Russo, em 26 na Inglaterra, e depois, talvez o pior de todos, não sei se o pior, mas certamente o mais sangrento de todos, que é a derrota com o massacre da Revolução Chinesa de 1925 a 1927. Sobretudo os massacres são em 1927, em que a Internacional Comunista, sob a linha de Stalin, propõe e insiste até o final na subordinação dos comunistas chineses, da classe operária chinesa, ao partido burguês chinês, que é o Kuomintang, e ao general Chiang Kai-shek, né? Que é um general que se utiliza em algum momento, no início da Revolução, né, chinesa, né, que começa lá em 25, se utiliza de um acordo com os comunistas para justamente, vamos dizer, cavalgar aquele movimento dos operários, dos camponeses chineses, que tinha um grande impulso, e tentar usar esse impulso contra os seus próprios inimigos, do Chiang Kai-shek e do Kuomintang, os senhores da guerra, né, os velhos senhores proprietários, os grandes proprietários de terra, né, da época imperial. Mas depois que os operários camponeses já tinham feito a sua parte, o Chiang Kai-shek prepara grandes massacres, e não só a Internacional, né, sob a linha stalinista, mantém a subordinação dos operários e do Partido Comunista Chinês a esse Kuomintang até o final, como mesmo depois dos massacres e tudo, se recusa a fazer qualquer balanço elementar do que levou a essa catástrofe, né? Ou seja, como uma linha de subordinação dos trabalhadores, a direção burguesa levou ali a um nível de massacre, inclusive sangrento, de milhares e milhares e milhares de operários e camponeses, numa escala assombrosa, né? Então, é a terceira parte da crítica do projeto de programa, é essa discussão sobre o balanço da Revolução Chinesa. Depois, o livro ainda tem uma outra parte sobre na verdade, tem uma parte ainda da crítica do programa, que é discutindo a composição, né? Não, na verdade, a composição da direção da Internacional, né? Quem são as figuras que compõem essa direção, né? Que expressam essa degeneração, porque grande parte são figuras que foram inimigas do bolchevismo toda a vida, inimigas ou então bolcheviques de última hora, né? Aquele tipo de personalidade que depois da vitória se converte em revolucionário, né? Ou seja, depois que já não precisa fazer a revolução, né? Na hora de colher os frutos, se proclama como revolucionário, e que depois, mas que tinha combatido a grande maioria deles na outra trincheira, nos momentos cruciais da revolução, e que depois são os que vão perseguir a oposição de esquerda com a mesma força como combatiam os revolucionários antes de 17, né? Então, simplificando um pouco, é uma parte bem interessante que o Trotsky faz a discussão minuciosa, né, das personalidades que compõem essa direção oficial dessa Internacional Comunista degenerada do final dos anos 20, né? E, obviamente, sobre a questão da Revolução Chinesa, tem uma parte suplementar, que é uma parte onde o Trotsky discute, depois do Congresso, né, depois da crítica ao programa, ele discute os desdobramentos, né? E é interessantíssimo que ele encontra, no caso chinês, então pensemos de novo, né? A Revolução Chinesa é derrotada em sangue em 1927. É uma derrota espantosa histórica, né? Não à toa, uma parte do PC, inclusive, abandona, inclusive, o proletariado e as cidades e vai tentar criar guerrilhas, exército guerrilheiro no campo, né? Mao Tse-tung, etc., né? Mas isso como fruto da derrota, né? Não como um fruto de que
o proletariado chinês não podia se organizar. A história mostra que o proletariado chinês poderia se organizar, se organizou e lutou bravamente de forma revolucionária. Mas a linha da Internacional levou uma derrota tão grande que afastou por muitos anos a perspectiva de uma revolução operária urbana, né? E tem uma parte final do livro que o Trotsky discute, que é como é maravilhoso, inclusive, porque assim o Trotsky discute como na própria China, um comitê regional ele encontra, né, depois de toda a crítica que ele tinha feito, mostrando que a questão elementar, né, a questão da independência política dos trabalhadores, de separar os trabalhadores da direção do Kuomintang, e como o próprio processo revolucionário chinês mostrou como, mesmo a China sendo um país ainda mais atrasado economicamente do que era a Rússia antes de 17, ainda assim ali se comprovava, uma vez mais, que o proletariado, né, urbano e seu primeiro aliado, que são os trabalhadores agrícolas assalariados, são a dianteira, né, a linha de frente da revolução social na nossa época, e todos os setores oprimidos podem e devem cumprir um grande papel revolucionário com o proletariado à cabeça. Se nós queremos realmente que a nossa luta revolucionária possa fundar, não só, né, combater militarmente, heroicamente, o regime atual, a classe dominante atual, mas fundar, de fato, as bases de uma nova sociedade. É uma sociedade baseada no fim da exploração, né? Então, essa questão fundamental dos princípios do comunismo, né, desde Marx, se traduz em questões de estratégia e tática na nossa época, que esse livro, por mais que esteja separado da gente em várias décadas, trata da época imperialista que, com todas as mudanças, ainda é a época que nós vivemos nas suas elementos, nas suas coordenadas fundamentais, né? Então, esse livro tem essa atualidade desse ponto de vista. E o Trotsky, então, mostra essa questão aplicada na China, né? Ao contrário da Rússia, onde isso se comprovou pela positiva, na China se comprovou pela negativa, né? Se comprovou em expressões de luta dentro da própria Revolução Chinesa, onde ficou claro que o proletariado, mesmo sem a direção comunista, cumpriu o papel que deveria cumprir de vanguarda e de esclarecimento. A própria dinâmica do processo histórico revolucionário empurrou o proletariado para demandas cada vez mais anticapitalistas, mas a linha oficial impediu esse processo de se desenvolver, e pelo contrário, né, tolheu de todas as formas e impôs a subordinação e, com ela, a derrota e o massacre. Então, isso é o que o Trotsky analisa, como eu falei, isso aconteceu em 27, o Trotsky analisa em 28 na crítica ao programa. E depois o que ele encontra, e que eu falei que é maravilhoso. Ele encontra um documento que ele não conhecia ainda, que é uma crítica de um setor do Partido Comunista Chinês, um comitê provincial, da província de Jiangsu, que é a província onde ficava Xangai na época. Hoje em dia, Xangai é uma cidade especial separada, mas é a província onde ficava Xangai, ou seja, uma das principais províncias da China, né? Ali na costa oriental da China, né? E esse comitê de Jiangsu faz um documento crítico da atuação do próprio PC chinês na Revolução, faz uma autocrítica do PC chinês na Revolução, e chega por conta própria a várias das mesmas questões que a oposição de esquerda alertava a partir da União Soviética. Então, ao ver isso, Trotsky fica duplamente contente, porque, por um lado, é uma comprovação da justeza das ideias que a oposição de esquerda estava colocando desde antes, né? Mostrava que não tinha nenhum particular, por mais diferente, por mais importante que seja a cultura chinesa, a civilização chinesa, etc., etc., isso não significa que exista um particularismo, né, chinês ou na nossa época, de qualquer país, por mais diferentes sejam os países, as culturas, as heranças históricas, e por mais importante que seja analisar concretamente para ter um programa correto para cada país, né, que seja a síntese da experiência histórica das suas próprias classes trabalhadoras, mas isso não significa que exista nenhum tipo de particularismo na nossa época histórica, época imperialista, onde o capitalismo se expandiu para o mundo inteiro
e unificou as várias partes do globo terrestre num único sistema, não existe nenhum particularismo nacional que se sobreponha às questões fundamentais da estratégia internacional, do internacionalismo proletário e das questões fundamentais da estratégia para a tomada do poder e para começar a construção socialista, né, que precisa começar numa série de países, obviamente só pode se concluir em escala mundial, de fato, né? Agora, então, por um lado, era uma comprovação da justiça disso, e por outro lado, era, obviamente, do ponto de vista mais imediato, né? Era encontrar lá, mesmo no terreno pós-derrota, uma derrota tão profunda, tão dolorosa como foi a da Revolução Chinesa, encontrar revolucionários que ainda mantinham de pé as suas convicções marxistas, revolucionárias, né, suas convicções comunistas, e dispostos a se autocriticarem para encontrar uma linha justa. Então, não preciso dizer que, obviamente, os principais desses rapidamente se transformaram em oposicionistas de esquerda, né? Na época, quem chamava de trotskista era principalmente a burocracia para perseguir, né? Mas sim, os primeiros trotskistas e depois fundadores da Quarta Internacional lá na China, né? Então, isso, brevemente, estou fazendo um apanhado assim, teria muitos aspectos, cada um dos aspectos que eu passei super rápido aqui, daria para falar muito e, obviamente, eu espero que a gente possa fazer, de fato, esse curso no campus, né? E que cada um, na verdade, para ler o curso é uma ajuda, né? Uma ferramenta, mas o principal é que esse livro possa circular muito e ajudar a formar os trabalhadores, as trabalhadoras, né? Os ativistas dos vários movimentos sociais, os estudantes, a juventude de hoje, para ver que é uma ferramenta muito grande, né? Para intervir nos desafios de hoje, né? Então, espero que ele circule muito e que todos que leiam vão perceber a riqueza enorme. É uma das grandes obras do marxismo do século XX, sem sombra de dúvida, né? Não só uma das obras principais do próprio Trotsky. Então, para arredondar essa parte final e a gente poder debater, eu vou voltar para o mote, né? Então, o mote, né, que foi colocado, frente ampla e frente única de trabalhadores, né? A frente única de trabalhadores, enquanto tal, né? Em um sentido, a frente única, né, com F maiúsculo e U maiúsculo, é uma tática discutida nos congressos da Terceira Internacional, nos primeiros congressos da Terceira Internacional, né, sobretudo no terceiro e no quarto, se não me falha a memória, e que essa tática é uma tática com a qual a direção, sobretudo Lenin e Trotsky, buscavam orientar os jovens partidos comunistas europeus a como conseguir conquistar a unidade. Vejam que são dois processos correlatos. Conseguir unificar as fileiras da classe trabalhadora e fazê-lo, né, com essa unificação, conquistar a influência dos comunistas sobre a maioria da classe trabalhadora. Então, como que é isso, né? Porque o que a experiência ali mostrava? A experiência recente dos anos pós-1917, né? Pensar, se estamos falando do terceiro e quarto congresso, estamos falando de 1921, 1922, né? Ou seja, os anos ali, poucos anos depois, mas anos muito intensos, né? Para dizer o mínimo. Que é os anos de pós-vitória de 1917 na Rússia e os anos de pós-guerra, né? Enfim, aquele agravamento extremo dos sofrimentos que a guerra tinha causado e a miséria colocada pós a guerra, né? Sendo um fermento da luta de classes em todo o mundo, sobretudo na Europa, mas em todo o mundo, inclusive em outros continentes, e o exemplo da Revolução Russa atuando também sobre o setor mais consciente dos trabalhadores, né, e criando, inclusive, as condições para que vários partidos comunistas pudessem se desenvolver num ritmo relativamente rápido, né? Em vários casos com rupturas das alas esquerdas dos velhos partidos socialistas da Segunda Internacional. Mas o que a experiência tinha mostrado? Que esses partidos comunistas que surgiam nos vários países, eles não dispunham de uma experiência histórica daquele tempo de se temperar, de se forjar, de passar pelas várias situações da luta de classe, situações reacionárias, situações de avanço, situações de refluxo, etc. E com isso se
se fazer donos das ferramentas do marxismo de estratégia e tática que são necessárias para encarar o desafio dos desafios, que é o assalto ao poder, né? Que é conduzir, né? Nem buscar substituir as massas, porque quem faz a revolução são as massas, mas também nem ficar passivo na rabeira, né, do movimento de massas, sem perceber que, nos momentos cruciais, o papel da direção revolucionária é fundamental. Então, esses partidos mostraram de várias formas esses erros. Primeiro, por sua debilidade, e depois, em alguns casos, um deles é emblemático, que é em 1921, na Alemanha, foi conhecido como a Ação de Março, que foi uma tentativa precoce, né, aventureira, né, justamente de o partido, junto com um setor minoritário da classe, tentar substituir a necessidade das grandes massas tomarem a questão da revolução nas suas mãos, né? Então, a tática da Frente Única, o que ele mostrava? Não, desculpe, antes ainda. E nesses processos revolucionários, o que se mostrou? Que os partidos da velha Segunda Internacional, os velhos partidos socialistas ou social-democratas, que tinham tido uma capitulação histórica em 1914 ao apoiar suas próprias burguesias na guerra, na Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, abandonando o internacionalismo proletário para cada um defender sua própria burguesia na guerra, né? E subordinar o proletariado a isso, esses mesmos partidos, nessas lutas revolucionárias que acontecem ao final da guerra, se colocam novamente como garantidores, como defensores da ordem burguesa, né? O principal deles é a social-democracia alemã, que inclusive é responsável pelo assassinato da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht, de tantos revolucionários como nós sabemos. Mas esse exemplo mais conhecido e talvez de uma importância decisiva da Alemanha é emblemático do que acontecia Europa fora e mundo afora, né? E então, o que se mostrava que esses partidos, apesar das traições, mantinham um controle de uma boa parte da classe operária. E que, se bem é verdade que os setores mais avançados da classe, mais conscientes, rompiam com esses partidos e buscavam a direção dos comunistas, não era a totalidade da classe, né? E nem mesmo a sua maioria. Então, a tática da Frente Única lá atrás, ela vem a serviço do quê? Prometo, Chimene e companheiros, que eu já vou arredondar agora, tá? Mas o que eu queria dizer? Essa tática vinha a serviço do quê? De dizer assim, não adianta nós comunistas acharmos, né, o Lenin, o Trotsky, sobretudo, falando para os comunistas europeus, não adianta nós acharmos que nós, contando com uma base operária de massas relativa, né, só pelo fato de ser uma base de massas, dos números parecerem grandes, achar que nós vamos nos apoiar nesse setor da classe e conseguir tomar o poder como fizemos na Rússia. Porque na Rússia, inclusive, nós só nos colocamos a tarefa de tomar o poder quando os bolcheviques, ou seja, os revolucionários marxistas consequentes, ganharam maioria nos sovietes, nos organismos que agrupavam o conjunto da classe. Qual é a vantagem da estrutura soviética que surgiu na Rússia? Que lá estavam os operários de todas as tendências. Então, enquanto os reformistas, né, os mencheviques, os SR, tinham maioria, os bolcheviques lutavam ali em minoria para convencer a maioria, pela sua própria experiência, a maioria da classe, de que essa direção menchevique, conciliadora, não servia. E depois de conquistar essa maioria, que no caso russo era fácil de ver porque expressava, os soviéticos existiam como organizações de fato, né? Então, nas votações começou a se mostrar a maioria, né? Principalmente em Petrogrado e Moscou, que eram as duas grandes capitais, que a maioria dos trabalhadores estavam pelos bolcheviques, estavam abandonando a sua velha direção e indo em direção aos bolcheviques. Então, esse foi o sinal de que podia se colocar a tarefa de preparar a insurreição e depois levar ela a cabo, né? E os comunistas europeus estavam afoitos, né? O Lenin tem até aquele livrinho, né? Esquerdismo, doença infantil do comunismo, né? E ele fala um pouco por um infantilismo, por falta de maturidade revolucionária, esses comunistas com boas intenções, mas eles estão saltando por cima dessa fase, que é conquistar a maioria. Então, a Frente Única, lá, como falei, com F maiúsculo e U maiúsculo, surge assim no nosso vocabulário, né? Frente Única é o que? A tática que a Internacional Comunista, nos seus anos revolucionários, né, nos seus primeiros anos, indicou para os comunistas europeus, dizendo assim, não,
a dupla tarefa de unificar a classe e unificar sob a bandeira comunista, né? E isso é importante, porque por que eu digo que é uma dupla tarefa e são coisas interligadas? Porque enquanto as direções reformistas têm uma influência sobre um setor decisivo da classe, sempre elas vão atuar pela divisão. Quem atua para dividir a classe operária, obviamente, em primeiro lugar, é a burguesia, né? A gente vê bem as várias formas de fragmentação do proletariado que a burguesia foi criando nas últimas décadas, né? São talvez a principal arma que permita o capitalismo mundial passar crises tão dolorosas e inacreditáveis como a que a gente está passando e mesmo assim se manter, né? Mas para além das formas que a própria burguesia diretamente consegue fragmentar a classe, né? Do ponto de vista político, as direções conciliadoras, reformistas, são as primeiras a impor essa divisão. Então, o duplo processo de unificar a classe, o processo de unificar a classe é um processo que vai junto com, dialeticamente, com a conquista da maioria pelos comunistas, né? E então a Frente Única coloca essa questão: conquistar a maioria, né? Ou seja, propor formas, inclusive, de lutas, né? Partindo de batalhas parciais, partindo das reivindicações imediatas e de reivindicações cada vez mais transitórias que vão apontando a partir das imediatas para questões anticapitalistas, mas num processo que permita unificar, que permita que o setor comunista não fique separado do setor reformista, do setor sem partido, né? Pelo contrário, que unifique a classe e nessa experiência a classe entenda que os comunistas são a direção mais consequente, seja pelas demandas imediatas e nem falar pelas demandas históricas da classe, né? Então, esse é o contexto imediato ali da Frente Única nesse momento, e depois ficou como uma grande ferramenta. Obviamente, em cada momento ela tem uma forma de aplicação, né? Diferente, porque uma coisa é quando já existem condições para que uma maioria da classe perceba uma luta como uma luta fundamental, né? Um exemplo, no momento em que aqui no Brasil, em 2017 em particular, por exemplo, a questão da luta contra a reforma da Previdência se colocava por uma maioria dos trabalhadores como uma questão fundamental, né? A maioria dos trabalhadores naquele momento estava contra a reforma e achava importante combatê-la, né? E aí as direções, seja as direções pelegas patronais ou as direções pelegas conciliadoras, atuavam para dirigir, para não fazer nenhuma luta séria por essa bandeira. E, obviamente, os revolucionários têm que conseguir colocar a questão da unidade por essa bandeira, dessa luta imediata, e, nesse processo, buscar expandir a sua influência e desmascarar o verdadeiro papel das direções conciliadoras e reformistas. Outra coisa, em momentos em que não tem nenhuma bandeira que, por si só, já esteja conseguindo unificar a classe, que não tem esse potencial imediato. Então, é uma questão que a gente tem que sempre pensar com as próprias cabeças e enfim, analisar, né, a política concreta para a situação concreta. Mas essa questão fundamental, né, ou seja, de que unir a classe e conquistar a maioria para as ideias revolucionárias são processos correlatos e indispensáveis, e sem eles é impossível pensar a questão da revolução, da tomada do poder e da construção do socialismo. É uma questão que, então, se coloca a todo momento. E, como eu tinha colocado no começo, né, quando a gente fala de um inimigo que parece evidente, pelo menos para uma boa maioria das pessoas, né, e dos trabalhadores, como um inimigo evidente, por exemplo, no caso nosso, o bolsonarismo, parece uma coisa elementar a ideia de unificar todo mundo. Mas a questão é essa, porque no processo de conquistar a unidade da classe, se coloca a questão de desfazer todas as formas de subordinação da classe trabalhadora à classe dominante, né? Então, a burguesia tem diversas formas de subordinar a classe operária, né? Então, uma das formas são as lideranças burguesas que tentam aparecer como progressistas ou tentam ter um programa. No nosso caso, por exemplo, depois de muitos anos de neoliberalismo, né, de privatizações, de ataques, às vezes alguma direção burguesa, basta alguma veleidade nacionalista ou desenvolvimentista para parecer que
que seria uma liderança progressista e que estaria junto com a classe operária. No caso do Brasil é ainda pior, porque com o bolsonarismo tem setores, inclusive da própria esquerda, que colocam que qualquer setor burguês minimamente racional, ou lúcido, ou sensato, ou pró-ciência, ou não terraplanista, etc., já seria um aliado, né? Por incrível que pareça, até dentro do PSOL, que, né, é a principal partido da esquerda, do PT, a gente vê tanta gente dizendo esse tipo de coisa, né? Então, até o próprio processo da última eleição municipal colocou isso no marco de uma eleição, óbvio, né? Mas colocou novamente essa questão, né? Setores da esquerda, não só da esquerda conciliadora tradicional, né, o PT, o PCdoB, que são setores da esquerda que já até administraram o Estado burguês e deixaram claro que respeitam e não só respeitam, como glorificam a propriedade privada burguesa, mas inclusive setores da esquerda que se dizem mais radicais, ou que se colocam mais à esquerda do que essa esquerda tradicional, mas reproduzem essa ideia de que é um momento de fazer coalizões amplas, né? Eles usam esses termos, né? Frente democrática, frente ampla, mas são várias formas de subordinação dos trabalhadores à burguesia, né? Então, se a gente hoje não vive processos tão sangrentos como foi a derrota da Revolução Chinesa lá nos anos 20, mas nem por isso menos mortais para a classe trabalhadora e para todos os oprimidos, né, que vivem a miséria universalmente desenvolvida do capitalismo atual, né? Então, eu acho que essa questão de entender, né, por que é tão difícil, tão necessário, mas ao mesmo tempo é a única forma de pavimentar o caminho para a vitória, né? Essa questão de combater as coalizões de classes, né? As conciliações de classes, as formas de unidade, de aliança, de frente, que na verdade são formas com nomes mais pomposos ou menos, mas que estão a serviço de manter a subordinação política dos trabalhadores a diversas variantes da burguesia, ou, em oposição a isso, a construção, que é sempre uma construção histórica, da unidade subjetiva e consciente da classe trabalhadora enquanto classe para si, para usar um termo marxista de inspiração hegeliana, né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental e, como eu falei, a experiência toda desse livro, condensada nesse livro maravilhoso, certamente nos dá muitas ferramentas para pensar esses desafios no Brasil de hoje e em escala internacional. Então, espero ter contribuído um pouquinho aí, espero que também no debate a gente possa falar um pouquinho mais. Obrigado, gente. Nossa,